mais uma vez nos encontramos, Pois é, mais uma vez com muita alegria. para mim também. Toda vez que a gente se encontra, eu fico passando na cabeça os momentos em que a gente teve a oportunidade de conversar e sempre foram muito ricos para mim. Tem momentos assim muito simbólicos, como por exemplo, o primeiro ano que eu levei meu filho para sair no Filhos de Gandhi, e eu falei, ó Gil, e ele passou o circuito inteiro te olhando, É, né? olhando, olhando, olhando. Deu uma alegria danada dele já estar sendo apresentado a você e com tanta admiração. Te entrevistei para o espelho. Foi. Era para fazer um programa de meia hora, eu não aguentei, não parava de falar, fizemos dois. E depois tive a chance de ir para o seu programa para ser Você foi entrevistado. também para lá. Mas fiquei nervoso, chorei, me emocionei você tocando. Pedia para você parar de tocar porque era um excesso de proximidade que eu não sabia lidar com tamanha emoção. Então hoje também estou emocionado e feliz. Ah, que bom, que bom. Porque esses encontros assim, para mim pelo menos, eles têm um sentido de aprendizado e celebração. Aprendizado porque eu acho que você tem uma sabedoria que muito me interessa. Não sei se você se vê assim. E aliás, isso já é uma pergunta. E celebração porque eu acho que a sua história é muito importante para o nosso país, sabe? Sei. Você se vê como um sábio? Não, não me vejo, não. Ao contrário, até. Eu cada vez tenho uma atividade mental, intelectual, quer dizer, o jogo da inteligência centrado digamos assim, num pequeno território ali onde eu me movimento e tal, mas sem sair muito dali daquele pequeno território. Quer dizer, tem um discurso muito redundante. É mesmo, Gil? Você acha isso? Acho. Eu não tenho essa sensação. A minha sensação é de que você vai atualizando o discurso, que tem uma base ética, Sim. e você atualiza o discurso. Essa é a minha sensação. Eu sei, mas apesar essa atualização, ela remete a uma reverência, a uma repetição, digamos assim, de coisas acumuladas, de impressões obtidas da vida e que foram sendo armazenadas e estão cada vez mais quietas ali naquele lugar, naquele canto. E toda vez que eu me movimento ali naquele pequeno território a que me referi, eu estou sempre ali de olho naquele lugarzinho onde as coisas estão acumuladas, onde as coisas estão ali. As experiências de vida e tudo mais estão ali aquele monturo, como a gente sabe, um monturo. Expressão de vó. Ali naquele monturozinho. Então, é nesse sentido que eu falo numa redundância. Tem uma palavra de origem grega que se chama tautologia, né? Que é essa coisa de você falar sempre de uma coisa só, de maneiras cada vez mais diferentes. Mas no fundo você está falando de uma coisa só. Você está insistindo numa centralidade, enfim, etc. Eu acho, nesse sentido, que eu acho o meu discurso um discurso cada vez mais redundante. Agora, curiosamente, estamos falando de redundância, mas o motivo que nos une aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre a série documental Em Casa com o Gil, que para mim teve o sentido de revelação de vários aspectos da sua existência, da sua família, que eu não conhecia. Uhum. Eu queria saber como é que se deu a ideia, a criação desse projeto. Olha, eu nem posso lhe precisar assim, mas eu tenho a impressão que nasceu de uma provocação que a Preta fez, no sentido de que um dia ela disse assim, pai, eu nunca fui à Europa assim para, enfim, com tempo para ir para os lugares. Você vai todo ano, toda hora, enfim. Então, você podia uma hora dessa levar a gente, levar outros dos seus filhos e
e dos seus netos, dos seus agregados, etc., que você nunca levou e tal. E aí apareceu esse projeto que eu denominei Nós, a Gente, né? Da gente sair para ir fazer uma excursão pela Europa e tal. E essa notícia acabou chegando. Nós planejamos para fazer isso, já estávamos com quase tudo definido para fazermos isso antes naquele ano ali onde a pandemia chegou no fim do ano, né? Dezembro, janeiro do outro ano. E aí inviabilizou completamente, nós não fizemos e só estamos retomando esse projeto agora. Mas e aí essa notícia, àquela época, chegou aos ouvidos de um, de outro, o pessoal, o Andrucha, o pessoal, isso é uma boa ocasião para a gente registrar essa viagem, enfim, pode dar uma coisa interessante e tal. E aí vieram os desdobramentos todos, acabaram fazendo a Amazon se interessou, né? E achou que poderia fazer uma. As séries estão na moda, né? Estão na moda, mas essa é muito especial. Eu fiquei absolutamente emocionado em vários capítulos. Primeiro que a primeira imagem, quando a gente já vê aquela reunião de tantas pessoas. São quantas pessoas que tem ali na casa? 30, da família, 36 ou 37. 36. Vocês ficaram juntos quanto tempo? Ficamos um mês. Mês. Um mês ali em Araras, na casa. Senhora. E fora a equipe, tinha a equipe do Andrucha, Sim. que tinha umas 15 ou 20 pessoas também. Éramos no total uns 60, 70 pessoas. Uau. Né? Sabe? E era pandemia, e tinha teste diário, né? Uma disciplina danada, sem poder sair dali. Mas com a música unindo, né? Com a música, unindo a música, a história, a vida da família, né? Os caminhos individuais de cada um, né? Já alguns, quase todos eles já casados com filhos, né? Os meus netos e tudo mais. Então já tinha uma diversidade humana ali, personalidades variadas, não é? Humores variados, cada um tem um tipo de humor e tal. Isso dava o batidão, né? De cada dia. Cada dia você tinha ali e um ângulo a ser, enfim, apreciado e tal. E o Andrucha tem muito trato, né, com essa coisa fez muitos filmes, muitos documentários, muitos comerciais, muitas coisas. Ele tem e muita sensibilidade, porque é um artista exigente nesse sentido. Então ele tocava o barco ali, vamos aqui, vamos ali, formava o sentido temático, o roteiro temático. Vamos explorar isso, vamos explorar aquilo, vamos fazer uma entrevista sua com cada setor da família, porque também tem isso, né? Uma família com pelo menos 3 ou 4 ramos diferentes, 3. Eu sou o pai, mas a família tem 3 mães, né? E então tem essa variedade, essa coisa toda. Então foram quase 27, 28 dias com essa dinâmica muito intensa, mas ao mesmo tempo muito canalizada, né? Essas divisórias, a pandemia, o confinamento, a unidade familiar, todas essas coisas ajudavam a estabelecer o roteiro, né? Eu tenho uma grande curiosidade que não está exatamente na série e é uma pergunta para você. Eu, por exemplo, como pai, eu sou muito agoniado, eu dou conselho, eu me meto, eu opino, eu tento direcionar.
E eu via você, muitas vezes, como um espectador, Mas muito afetuoso, percebendo sua família. Tem a música que une, mas cada um escolheu um caminho, uma maneira de ser. E eu queria muito saber que tipo de patriarca você é. É assim, eu sou assim nesse sentido. Sempre foi assim? Sempre foi assim, no sentido de que os filhos e, na sequência, os netos e etc., eu busquei sempre uma aproximação fraterna, como se fossem irmãos. Enfim, sempre tive assim uma coisa de, tomara que eles cresçam rápido, cresçam logo para ficarem mais parelhos comigo do que para eu não ter mesmo essa responsabilidade, essa tarefa de, né, de encarar a dimensão patriarcal. Então sempre foi um pouco assim. Eles sempre foram irmãos meus e quanto mais crescidos passaram a ser, mais fraternos passaram a ser comigo. Então, as oportunidades de dar carão, de reclamar, de enquadrar nisso ou naquilo outro, sempre foram diminuindo através do tempo. Eu sempre estabeleci mais escuta do que qualquer outra coisa. Eu sempre passei a escutá-los cada vez mais. Hoje em dia, então, já nem... Depende, se o assunto for futebol, é o único momento na série que você é firme na opinião. Mas aí é o papel de educador mesmo ainda. É o papel de educador que eu não... Enfim, apesar de tudo que eu acabei de dizer aqui, possa contradizer essa postura de educador, mas no fundo tem. Eu acho que você educa, filhos você educa pela vida inteira. Eu acho que o papel de educador... E eles têm essa coisa... Lá em casa, como são todos flamenguistas, eu sou o único que não sou flamenguista, todos os filhos, todos os netos, todos são flamenguistas. E flamenguistas você sabe como são, né? Apaixonados, enfim, loucos, fundamentalistas, não admitem perder, e etc. E eu cobro um pouco isso deles, um pouco essa coisa de que não dá para ganhar sempre. Naquela cena que você vê, por exemplo, num dos capítulos da série, naquele dia, na véspera daquele dia, o Fluminense, meu time, tinha ganho do Flamengo deles de 1-0. Nós estávamos lá em Araras. E aí a discussão começou porque o bem queria justificar o fato do Flamengo ter perdido, porque isso, porque aquilo outro. E eu dizia para ele, perdeu porque perdeu. Porque perder é parte do jogo. Não pode ganhar sempre. Não adianta você tentar justificar para, enfim, estabelecer a possibilidade de que o Flamengo tivesse ganho. Enfim, claro, podia ter ganho, mas perdeu. E a gente precisa aprender a perder na vida. Então, nesse sentido, o papel de educador, quer dizer, no sentido de que é preciso dar a eles também ainda uma perspectiva de acomodação ao sentido variado da vida. As coisas vão para um lado, vão para o outro, não há essa retitude, essa retidão, esse caminho único, essa direção única que as coisas possam ter na vida. E é nesse sentido que o futebol entra lá em casa um pouco. É porque eles que tivesse ainda um ou dois outros que fossem vascaínos ou americanos, ou banguenses. Torcedores do Vitória, para botar meu time aqui na roda. Mas não, são só flamenguistas, então eles são impossíveis. Botam essa fama em flamenguista, mas eu acho que Qualquer não é flamenguista, não. Qualquer um tem todo qualquer mundo. time jogou, tem que perder.
Corinthians vai ganhar falar a sempre. mesma coisa do Corinthians. Não pode. É absurdo ganhar sempre. Não é da lógica do jogo. Não, de justificar. Não é jogo. Se é para ganhar sempre, não é jogo. Não, porque eu só para explicar por que meu pai tá falando isso. Porque ele perguntou, o Flamengo conseguiu empatar? Eu falei, não, perdeu. Falei, não, perdeu, foi 1-0. Aí eu falei, pô, os caras tiveram uma chance e acertou um ele teve que chutão. dar uma explicação. Aí porque eu perdeu. fiz uma análise Eu não do jogo. estava interessado nisso. Mas Eu isso estava não, interessado em saber quem ganhou, quem perdeu. Sim, mas aí eu Pronto, falei, só. perdeu e fiz uma análise do jogo. O Aí ele resultado, falou, um não, mas não foi desenlace, isso. um desenlace natural do jogo. Perdeu, ganhou, empatou. Só tem essas três Mas hipóteses você no perguntou, o jogo. Flamengo conseguiu empatar? Por isso que eu gosto do slogan do meu time em inglês, que é o Chelsea. To win or to lose, up to the blues. já no hino do Flamengo, é vencer, vencer, vencer. Entendeu? Que é esse é o tipo de mentalidade do flamenguista. Eu não falei que não tinha perdido, eu não falei perdeu porque o juiz roubou, porque a grama. Eu falei, perdeu e o jogo foi assim assado. Existe uma explicou as análise. circunstâncias do jogo. Exatamente. Porque não seria o natural, a cotação do jogo que o Ou seja, Juventude quis ganhasse. dizer que se não fossem A essas chance era maior. questões Sim. excepcionais, Exatamente. o Flamengo não teria perdido. Não, a chance. O que você era- quis dizer foi isso. Exatamente, exatamente. O que você quis dizer foi isso. Sim. Sim. Não que não teria. Eu não falei que não teria. Não falou, mas quis dizer. Não, mas eu não falei. Mas eu não falei. Você não falou, mas quis dizer. Não quis dizer. O jogo quis dizer. Mas eu não falei. Por isso que eu tô falando. Ei, Exatamente. Eu sou responsável pelo que eu chegou, falo. mãe. Muito linda. Tá, então vamos lá. O que era a discussão? Futebol. Que era ele estava argumentando? Flamengo perdeu porque... É que o Bey deu uma porque isso, justificativa. porque aquilo. Tava justificando a perda do Flamengo. É. Entendeu? Ih, mas aí foi difícil pro papai. Porque um Fluminense com 10 flamenguistas, e flamenguista perde a ética. Não, tá do essa discussão pensamento. um pouco do torcedor flamenguista, de sempre estar Vencer, vencer, vencer. justificando. Uma vez Flamengo até morrer. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui que vai parecer a princípio que não tem conexão nenhuma, mas eu acho que tem. A gente estava falando sobre fraternidade, sobre essa maneira de você ser pai, da maneira de lidar com a família. E eu estou dando um salto grande que é para falar sobre política, porque, pelo menos na minha percepção, estamos flertando mais e mais com o autoritarismo. Exatamente o oposto a essa fala fraterna que É você uma falou. parte do Brasil está Uma flertando. parte do Brasil. Uma outra parte está muito cônscia desse jogo e cuidadosa com relação a providências que precisam ser tomadas no sentido de evitar o autoritarismo. Nesse sentido também o país está dividido, mas com uma proporcionalidade ainda razoável. Eu tenho a impressão que pelo menos 60% do país, 60% ou mais de 60% da mentalidade nacional recusa o autoritarismo, ou compreende os malefícios potenciais de uma intensificação autoritária. Uma outra parte, 40%, 30% e poucos por cento do país adere, gosta, enfim, aprecia essa mentalidade dura, repressiva e etc, etc, e se coloca do outro lado. A minha avaliação é assim. Tem gente que não, tem gente mais pessimista que acha que não, que o país realmente está se voltando cada vez mais para uma direção, enfim, autoritária e tal. Eu desconfio que a gente ainda quer mais liberdade, ainda quer democracia, ainda quer pluralismo, ainda quer, enfim, o revezamento natural dos grupos políticos no poder e etc. Acho que ainda
Acho que eu sou otimista. Agora, essa é a vantagem da gente se encontrar várias vezes e poder ter entrevista. Pela terceira vez, Eu tô numa lidando. entrevista, eu faço o mesmo tipo de provocação. A última eu falei assim, Gil, eu fico tão desanimado, você não desanima? Você me disse Foi, assim, eu eu vim lembro. aqui para me animar, para animar, não para desanimar. Eu lembro disso. Então vou tentar entortar aqui essa questão que eu sempre trago nos nossos papos, falando sobre uma responsabilidade que eu vejo que você toma para si. Todas as vezes que eu falei sobre desanimação, sobre autoritarismo, sobre um aspecto trágico da nossa convivência coletiva, você tomou a palavra e passou uma mensagem tentando falar o que para quem te escuta? Que Brasil é esse que você está me apontando toda vez que você toma a palavra e não deixa eu ficar na desanimação ou falando apenas dos aspectos trágicos? Eu acho que é de uma... que talvez seja uma idealização de um Brasil que é um país, é uma nação, é um conjunto de povos variados e etc., com uma destinação, com digamos assim, um horizonte, uma perspectiva no horizonte de formação de uma civilização nova, includente no sentido de que ela inclui possibilidades que foram postas por vários outros processos civilizatórios europeus, por exemplo, que vieram para cá com a colonização, enfim, africanos que vieram para cá com os escravos, os locais, os indígenas, todos as outras origens de povos que vieram para cá durante todo o processo de formação da vida brasileira nos últimos, pelo menos 2, 3 séculos, enfim, os orientais, né? O pessoal da Índia, que teve os indianos que tiveram um papel muito importante no recôncavo da Bahia, em outros lugares, os asiáticos, que tiveram um papel muito importante na formação de lugares como São Paulo, Paraná, os teutônicos que ocuparam ali o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então essa diversidade de origens formadoras da vida brasileira dá ao Brasil essa condição de se tornar quase que compulsoriamente um novo modo de civilização, mais plural mesmo, mais diverso, portanto com exigências mais democráticas, com exigências de mais compreensão, mais entendimento, mais concertação entre os grupos na sociedade. É uma sociedade que precisa de mais tolerância, não é? Para poder absorver todas essas variantes, não é? De modos de ser e tudo mais, acomodá-los a esses modos de ser todos, não é? Num jeito mais harmônico possível de convívio desses jeitos e tudo mais. Então o Brasil é um conjunto nacional e político e econômico e espiritual com essa vocação para ser um lugar de uma humanidade mais harmônica do que outros lugares foram. Quer dizer, pelo menos assim é que eu quero ver, né? Às vezes parecem desvios preocupantes aqui e ali, mas eu ainda acredito que essa é a destinação, esse é o horizonte mesmo para no qual o país e a nação, enfim, se postam em frente
e seguem nessa direção desse horizonte. Eu sou, nesse sentido, sou mesmo otimista. Uma dúvida se eu usar essa palavra. Não, Otimista. eu gosto. É? Gosto dessa palavra. Eu prefiro, porque entre ótimo e péssimo, eu prefiro ótimo. A escolha mesmo, né? É a escolha, né? E quando você escolhe, você trabalha em prol daquela escolha, né? Uhum. É o meu caso, aí pronto, aí tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu reflito, tudo que eu penso, todas os movimentos de luta e etc., que precisam ser feitos e etc., faço sempre nesse sentido, né, do otimismo, sempre achando que é para melhor que a gente trabalha. Eu acho sempre que é para melhor que o país se movimenta, que o país vai para frente. E mais ainda, acho que não é nem só uma questão brasileira, não. Eu acho que é mesmo a civilização humana toda ela, a tendência mesmo dela é otimizar as conquistas políticas, as conquistas técnicas, as conquistas científicas, econômicas, as conquistas culturais. Eu acho que essa é a tendência no mundo. E o Brasil, cada vez mais dentro dessa mundialização. Perfeito. Então, dito isto, quando você voltar para o Ministério da Cultura, qual vai ser a sua primeira... Qual vai ser a sua primeira medida? Não vou voltar, não. Mas se voltasse hoje em dia, o que é que você está sonhando para a cultura do nosso país? Pensando institucionalmente falando. Bom, eu acho que precisávamos retomar o interesse governamental, o interesse institucional pela vida cultural, pela pluralidade, pelas formas variadas de fazer cultura, pela obrigação do governo dos governos, desde o governo central até os governos regionais e etc., de assumirem responsabilidades com relação à vida cultural, responsabilidades com relação ao fomento da vida cultural, ao desenvolvimento da vida cultural, à oferta de espaços mais abertos, mais generosos, para que toda a manifestação cultural do país se manifeste. E aí inclui que orçamentos, planejamentos, discussões, compartilhamento institucional entre governos de estados, municípios, governo central, formação de planos culturais, enfim, atenção em relação a todos os estímulos novos que aparecem na vida cultural, como nos últimos 20 anos, por exemplo, todos esses novos estímulos surgidos com as tecnologias novas de comunicação e etc. Se você for, desde o rádio, depois a televisão, e depois a internet, e tudo isso, quer dizer, um Ministério da Cultura, uma Secretaria de Cultura, uma entidade governamental cultural qualquer, tem que estar atenta a tudo isso, tem que trabalhar em função de tudo isso. Não pode priorizar de forma mesquinha, enfim, determinados grupos particulares, enfim, e puxar a brasa para a sua sardinha, estabelecer que você tem uma sardinha cultural aqui que você precisa colocar as brasas todas ali embaixo para assar só aquela sardinha, que é um pouco o que está acontecendo hoje, é um pouco o que o governo central, pelo menos no Brasil, hoje quer ver o destino cultural do Brasil com uma direção única, ou com no máximo 2 ou 3 direções e etc., com as quais trabalhar. Mas não é assim. Tem que deixar essa vaporização permanente, não é? Formação desse vapor cultural
enfim, com esses múltiplos fragmentos de tudo que se manifesta na vida cultural de um país tão rico, tão cheio de coisas como o Brasil. Se eu fosse para o Ministério da Cultura, eu ia com essa... Voltasse para lá, voltaria com a atitude que eu tive quando estive lá, que era essa atitude que eu tinha quando estive lá. Era discutir a pluralidade, a diversidade brasileira, fomentar o convívio da diversidade brasileira com todo o resto da diversidade, a diversidade dos países da Europa, dos outros países americanos, da América do Sul, da América do Norte, as obrigações naturais que a gente tem com a África, que a gente tem com a Ásia. Era isso, era colocar a cultura brasileira no patamar da sua mundialidade, no território amplo, planetário. O Brasil é uma civilização que tem que se assumir cada vez mais planetária. Ela é para o mundo. O Brasil foi feito para o mundo. Enfim, nesse sentido, cada vez menos nacionalismo, não é? Mais internacionalismo. Nesse sentido. No sentido cultural, então, nem dúvida. O tropicalismo foi isso, né? O tropicalismo foi um momento em que a gente chamou a atenção do Brasil para o fato de que ele está no mundo que deveria operar com elementos mundiais, né? Tá vendo como você ativa sonho na gente? Paixão. Fico escutando aí que eu digo, ó, ele é cheio de estratégia para fazer a gente sonhar e ver o lado brilhante da nossa existência. O Brasil nasceu para brilhar. Agora tem um outro tema que você tem falado muito, né? Em todas as entrevistas, inclusive, você tem falado. Eu estava aqui até pensando como abordar isso, mas eu acho que eu vou fazer uma conexão que ela vem através da série documental. Quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu sabia que em algum momento o tema morte apareceria. Ele aparece muito forte em 3 momentos, quando fala da perda do seu filho, né? Que inclusive eu ouvi você falar do Pedro. Poucas vezes. Poucas vezes. São muitas as oportunidades. Às vezes falo. Depois, quando fala da sua possibilidade de morte, Da minha finitude. da sua finitude, e num momento muito emocionante, quando tá preta, são 2 filhas suas, falando que num momento você tinha dito a elas que ia desistir do tratamento, que já estava bom, e ela falou, você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Pai, eu lembrei agora quando você ficou doente, lembra? Sim. Que a gente teve aquela conversa na mesa e que ele ameaçou parar o tratamento. Foi. E que eu dei um ataque, eu falei, pai, não é mais sobre você, né? É sobre todo mundo. Você não tem essa escolha, Você né? tem que tentar, pelo menos. Graças a Deus que... A sustentação da sua vida é uma obrigação de todos nós, mas começa com você. É sua obrigação de querer viver. Por todo mundo. Seu pé. Não, mas os outros momentos, a questão da morte surgiu pelo interesse que o Bento, meu neto, filho do bem, tem por essa questão da morte. A música minha que ele mais gosta, pelo menos que ele mais presta atenção no sentido da decifração, da compreensão do significado, Não Tenho Medo da Morte, aquela música minha que fala: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de... Enfim, de respirar. Tá, achei que ia parar. Que você já me ensinou que não pode parar a música antes do verso final. Mas às vezes eu não consigo lembrar toda até o final, mas enfim, foi por causa disso que apareceu a discussão sobre... Por causa desse estímulo do Bento, que apareceu a discussão sobre a morte. Cada neto tinha que sugerir uma canção minha para o show, enfim, para o repertório musical desse projeto e tal. E ele escolheu Não Tenho Medo da Morte.
eu tenho uma grande amizade com o meu avô, sempre tive uma relação muito boa, a gente convive bastante e esse é o assunto que, tirando o futebol, que é o nosso maior meio de comunicação, que a gente divide, que a gente gosta, é o assunto que a gente vai mais longe. E é uma música que me faz refletir muito, que eu acho que as pessoas, no geral, pensam muito pouco, mas que é um assunto inevitável. E minha música é Não Tenho Medo da Morte. Eu achava que ia ser mesmo, porque a gente fala disso. Eu me lembro de ser surpreendido alguns anos atrás, você ainda bem menor, você vindo me contar de como soava para você, de como batia em você essa coisa de refletir sobre, Eu adoro. sobre a morte. Isso me aproximou muito mais ainda de você. Sim. Eu ficava pensando assim, ele é parecido comigo. A gente teve um pensamento parecido sobre isso mesmo. Foi aí que apareceu. E aparece ali, você lembrou das duas filhas cobrando de mim uma resiliência. Que permanecesse, né? Uma resiliência existencial. Sim. Tem que continuar vivo e tudo mais. Talvez ali haja um pequeno equívoco de compreensão sobre o meu gesto ao dizer que já estava bom, já tinha vivido o suficiente ou qualquer coisa desse tipo. É que durante o tratamento da doença que eu tive, uma doença rara e tudo mais, enfim, pouco conhecida e tal, e com um tratamento muito exigente, muito novo, muito experimental ainda, eu fui muito maltratado fisicamente. E eu, por índole, por formação, sempre fui muito resistente aos golpes morais, espirituais, enfim, e muito pouco resistente aos golpes físicos. Eu sempre tive problemas com sofrimento físico e muito menos problema com sofrimentos morais, enfim. Então, quando, num determinado momento desse meu tratamento, eu fui afetado muito fortemente, fisicamente, pelo tratamento. E me prostrei muito, me debilitei num grau que, enfim, a presença do mal-estar era muito mais forte do que a busca da recuperação do bem-estar. O mal-estar quase que derrotava o tempo todo qualquer gesto mais forte que eu fizesse no sentido de retomar o bem-estar. E eu, nesse momento, um dia eu falei para o meu médico, para os meus médicos, eu disse, olha, para continuar desse jeito eu não quero continuar vivendo, não. Era real? Quando você disse isso? Era. Era mesmo? Você conseguiria? Não sei. Se eu conseguiria, eu queria que continuar existindo com tanto mal-estar não valeria a pena. Eu pensava, o pensamento que eu tinha era esse. Continuar vivendo com esse sofrimento físico que acabava contaminando o moral, o meu moral, também não conseguia resistir a tanto sofrimento físico, para continuar assim, me desmilinguindo, sabe? Me deteriorando no sentido completo da existência. Eu não quero deixar. É melhor passar para outro plano de existência. Desistência, existência, desistência.
Insistência numa existência que não reconforta, que não restaura, que não recupera, que não lhe traz de volta a alegria de viver, enfim, viver assim, existir assim, é melhor desistir. Então, acho que era esse tipo de coisa que as duas filhas que você menciona aí naquela cena que você viu, eu acho que era esse aspecto. E é nesse sentido que eu acho que era um pouco, eu não diria equívoco, mas era um pouco aquém da compreensão. Elas achavam, possivelmente, que eu estava querendo desistir de viver. Uhum. Não, eu estava querendo era que a minha vida passasse para um estágio mais vivo mesmo, né? Que se isso não podia se dar aqui, no plano da existência, que se desse no plano de uma desistência, ou da possibilidade de uma outra existência, que viesse uma vida mais confortável. Mas assim como elas, nós também não estamos prontos para isso não, tá? Eu preciso te dizer, não estou pronto Mas não. todo mundo tá, no fundo todo mundo tá pronto. Não tá não. Tá porque... Tá, Gil. Aí a gente vai discutir, aí vai ser como se fosse futebol. Eu não estou pronto, nós não estamos prontos, elas não estão prontas, e graças a Deus que a cura veio, que veio mais alegria e que vem agora essa viagem para Londres, que eu estou querendo saber qual é a expectativa, o que é que vocês vão fazer. Nós vamos cantar, vamos viajar, vamos... Preta, por exemplo, vai conhecer lugares que ela nunca... Como ela falou, foi ela que provocou essa excursão, esse trabalho, para poder viajar, ir lá, e agora que ela já tem uma vida profissional como cantora, ela também vai poder contribuir no palco com as coisas todas, e tem o filho dela também, Francisco, que é um Francisco, né, que já faz parte dos Gilsons, que é uma outra reunião artística de um pequeno grupo da família. Enfim, então é isso que nós vamos fazer lá. Vamos passear, vamos nos lugares. A Maria, que se casou com um italiano, um arquiteto italiano, que é de ali vizinho, de uma cidadezinha vizinha a Perugia, na Itália. Nós vamos aproveitar que vamos para um grande festival em Perugia, o Umbria Jazz, que é um festival que eu já participei várias vezes, enfim, vamos de novo lá, e ela vai aproveitar e fazer uma cerimônia, uma festa de casamento com a família dele, nessa pequena cidadezinha ali da Úmbria, na Itália. Enfim, são oportunidades desse tipo. A Bela, com as coisas dela de alimentação, vai identificar locais importantes, não é? Com essa cultura nova de comida mais saudável e etc., nos vários lugares, nas várias cidades da Europa que a gente vai. A gente vai ao Marrocos, enfim, aí tem toda aquela cultura árabe importante, que tem uma presença forte também aqui no Brasil, na Bahia, em outros lugares do Brasil, e nós vamos lá também. E tudo isso vai ser gravado, vai resultar na segunda temporada. Exatamente, como tudo isso. Como a Amazon resolveu fazer essa série com a gente, fez esse primeiro segmento, que são os 4 ou 5 episódios desse nosso momento lá em Araras, e agora vai prosseguir com esse segundo momento da série, enfim, com essa excursão pela Europa. E aí vai ter Londres, vai ter Madrid, Back to London agora, vai ter Barcelona, vai ter Berlim, vai ter uma série de lugares que tem seus atrativos, né? Tem seus atratores, seus elementos que vão atrair os meninos, as meninas, os filhos, os netos, os agregados que vão viajar conosco, genros, noras. Agora, a gente ainda não falou de uma peça fundamental dessa série, que é a Flora,
É muito bacana ver a relação de vocês, a liderança dela na família. O momento que revela a árvore genealógica ali é um dos mais emocionantes. Sem ela, eu acho que era impossível fazer um empreendimento desse tipo. Porque ela é a cola, ela é a aglutinadora. Ela é a pessoa que veio para a nossa vida, para o nosso meio, para a nossa família. Com essa incumbência, ela resolveu encarar essa tarefa de unificar a família em torno de todos os eixos da família. De mim mesmo, o pai, ela, mãe de 3 dos filhos, mais mãe afetiva, mãe real de todos os outros filhos, das outras mães. Agora você sabe Enfim, que eu não sei como é que agregadora vocês se dessas- encontraram. Como é que se deu o começo dessa parceria, desse encontro? Na Bahia, no show da Baby Consuela, no circo. Sabe aquele circo? O Picolino? Aquele circo que Sim. de vez em quando está ali na Pituba, ou está Aham. nos lugares fazendo shows, enfim, e etc. E era 1980, e janeiro de 1980. E ela, paulistana, trabalhadora, trabalhava em São Paulo, ganhou um prêmio da loja dela para ir passar as férias na Bahia, e ela foi para a Bahia. E nós nos encontramos num show da Baby, nesse circo. Enfim, depois do show, ela estava hospedada num hotel que ficava no caminho da minha casa, e eu estava com Regina Casé também, enfim. E eu simpatizei com aquela figura bonita, aquela moça bonita e tal. Vi ela falando que estava nesse hotel, que era no caminho de casa. Eu disse, eu posso lhe dar uma carona, deixar você no seu Carona hotel. providencial, né? Providencial. No dia seguinte, nós marcamos o encontro no Porto da Barra, que era o point, né, daquela turma toda, né, nós todos, aqueles meninos e meninas da Bahia, os mais novos e os mais velhos. E então, pronto, dali veio o encontro, o namoro. E estamos há 38 anos Uau, juntos. 38 anos. Várias músicas compostas para ela, né? Várias músicas Várias. compostas para E ela. agora você está compondo muito? Está compondo sobre o quê? Não, eu estou tocando temas instrumentais, tocando violão, fazendo músicas só no violão, só instrumentais, sem letras ainda, talvez nem venham a ter letras, talvez permaneçam só instrumentais, talvez venham a ser divulgadas, ou seja, talvez eu venha a gravá-las, fazer um trabalho só assim, tocando violão. Mas em algum momento é possível que eu retome o interesse em dizer coisas, em trabalhar a palavra cantada, que foi a base toda do trabalho meu até aqui, né? Mas como eu gosto muito do violão, então eu faço assim, pequenos estudos, não é? Violonísticos, assim, simples, muito simples e tal. Eu passei a pandemia fazendo isso. Eu fiz uns 5 ou 6 temas, assim, só instrumentais durante a pandemia. Porque também não tinha, o discurso estava prejudicado por aquela comoção profunda que a gente sentia, aquela consternação que nos assolava a todos, né, durante a pandemia. Enfim, eu não tinha vontade de dizer nada propriamente assim, de escolher palavras, fazer um poema para musicar e tal. Então fiquei ali só tocando. Me contentava com a sonoridade vinda do instrumento.
enfim. Mas é possível que eu retome esse gosto pela música discursiva, né? Minimamente apalavrada, né? Mas você tem muitas palavras, né, que você jogou para o mundo e muitos temas, né, Gil? Eu estava pensando aqui, como definir um tema que te guia? Não tem, porque você fala sobre amor, fala sobre finitude, fala sobre racismo, fala sobre tecnologia, fala sobre exclusão. Como é que um tema te toma, te persegue? Por exemplo, você é um cantor negro. O tema do racismo e da identidade atravessa suas composições, mas não é central. É central naquele instante, naquele momento, no momento de revelar o compromisso que eu tenho com aquilo. Quer dizer, na verdade, é que eu tenho centralidades circulantes, né? É nesse sentido que eu digo que eu sou mais tautológico, mais redundante. Quer dizer, eu estou sempre falando desse meu estar ali naquele lugar, não é? No aqui e agora, enfim, seja lá como ele for ornamentado, seja qual for o ornamento que aquele instante da vida tem, mas o meu interesse é manifestar o fato de eu estar ali naquilo. E quando as questões raciais, as questões da religiosidade negra e o interesse pela ciência, pela tecnologia, manifestado aqui e ali numa canção lá de trás, como Lunique 9, ou nas canções que eu fiz na prisão, como Futurível, ou no disco Quanta, ou outras questões mais existenciais, como já falamos aqui, sobre a finitude, sobre a morte e etc. O amor, que tem um lugar, são várias canções amoráveis, não é? No sentido, enfim, de declarações amorosas a pessoas amadas e tudo mais. Tem tudo, mas a centralidade que eu reivindico é no sentido de que a cada instante desse eu estou íntegro ali, eu tento estar íntegro ali, inteiro ali naquele lugar, naquele momento, enfim, naquela reflexão. A canção refletindo aquilo que aquele instante, os elementos com os quais aquele instante dialoga comigo. Enfim, então é nesse sentido, centralidade circulante. Adorei. Você sabe que eu não usei, assim, tinha um roteiro aqui sugerindo algumas coisas, e eu não sei, desculpa, não obedeci ninguém nem nada. Me perdoa, mas eu encontro o Gil, eu fico sempre com vontade de falar sobre as minhas curiosidades. Falar e deixar falar. E deixar falar. Cadê? Estou olhando aqui. Olha aqui. Tem alguma coisa que você queira saber que seja olha aqui, fundamental? Aqui teve até uma pergunta super interessante sobre afrofuturismo. Que é uma expressão que foi usada pelo Francisco numa canção que ele fez. Uma canção chamada Afrofuturismo. Eu não sou artista. É isso. Afrofuturismo é essa expressão que ele encontrou quando foi fazer seu disco na África. Ele foi viajar por alguns lugares da África, fazendo o que a gente pode considerar, entre aspas, uma pesquisa para o disco que ele acabou fazendo na volta da África. E ele chegou com essa expressão, afrofuturismo. Eu acho que ele queria dizer que, num lugar como o Brasil, sendo ele filho dessa mestiçagem brasileira, preta, que enfim, tem uma mãe que é descendente de Índia, e um pai que é descendente de africanos e europeus, galegos e etc. Tudo mais. Eu acho que ele compreende o fato de que
aquela coisa que nós falamos aqui no início da conversa, não é? De que o Brasil tem essa destinação, não é? Produzida por esse amálgama que se dá aqui, não é? O conjunto, o jogo interativo dessa diversidade racial, cultural, religiosa e etc, etc. Eu acho que afrofuturismo, para ele, é um pouco isso. Quer dizer, essa África que desemboca em nós e que, através de nós, redesemboca no mundo. Essa reafricanização que não só nós, mas os negros americanos também, a cultura negra americana também produz no mundo, e a própria cultura africana, essa cultura que depois da Segunda Guerra Mundial, com as liberações coloniais das colônias, das velhas colônias africanas, não é? As emancipações dos países africanos também provoca essa reafricanização do mundo através da própria África renovada. Então, eu acho que afrofuturismo é um pouco de tudo isso na cabecinha, no coração do Francisco. E eu ajudei a ele nessa canção com uma palavra só. Eu gosto da modéstia. Uma palavra. Mas foi só uma palavra mesmo. Agora, Gil, encerrar uma conversa como essa não pode ser sem música. E aí vou te fazer uma provocação que acontece na série documental que vocês fizeram, porque a família se reúne, cada membro da família escolhe uma canção para estar no repertório, e eu quero saber agora qual é a canção que a gente pode escolher agora para encerrar esse nosso papo. Eu sei lá, Lázaro. Acho que você que escolhe. É? Escolha. Qual delas você escolheria? Expresso 2222. Pronto. Começou a circular o Expresso. 2222. 2222. Modo bem baiano, Bem né? baiano. Que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Ah, que ótimo. Então, já que falamos de depois, está sonhando com o que, Gil? Qual é o futuro que a gente merece? Todo o futuro que a gente apresenta no presente. O futuro é o que a gente faz agora, né? O futuro resultará daquilo que façamos no aqui e agora. Então, o futuro é isso. Resultará de tudo que for nosso agir, nosso estar no mundo agora, hoje. Eu, você, eles, todos que estão vivos hoje no mundo. E mesmo com a memória dos ancestrais, com a memória dos que já foram, com as grandes contribuições deixadas por tantos artistas e realizadores culturais, enfim, que já se foram, tantos cientistas que contribuíram tanto para o progresso da humanidade. O futuro é isso, o futuro é o passado, esses todos, é a ancestralidade, mais o ato de viver no presente projetado para o horizonte para o qual nós nos dirigimos, enfim, na direção do qual nos encaminhamos. Futuro é isso. Futuro é expectativa. Futuro é sonho, né? Tenhamos sonhos bons. Tenhamos sonhos bons. Obrigado, viu, Gil? Quanto melhor formos no fazer as coisas, melhores sonhos teremos. Obrigado. E queria agradecer também aqui aos meus amigos de firma, né? A Nina Oliveira, DDF também, pelo espaço, pela oportunidade de participar aqui do Amazon Music News, programa maravilhoso que a gente adora, né? E no próximo episódio eles voltam aqui para a programação normal. Então, até mais. Pronto. Obrigado, Lazarão. Obrigado.